Oi, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Amanda Luiza e eu vou falar com vocês hoje sobre a importância da promoção da saúde da família multiespécie formada por humanos e animais de produção. Então, pessoal, eu sou formada na Universidade Estadual do Ceará. Sou responsável técnica atualmente pela Clínica Veterinária Casa Multipatas e a ONG Vet Amiga dos Animais. A minha área de atuação atual é medicina de abrigos, clínica médica de cães e gatos. Estou basicamente trabalhando com castração e castração minimamente invasiva, basicamente também total, né, centrada em sede, né, que no caso é CEVD, castração, esterilização, vacinação e devolução de animais ferais, né, de gatinhos. E eu entrei na veterinária em 2012, pessoal, eu tinha 22 anos na época, e eu era totalmente alienada, totalmente fora da proteção animal, de veganismo, de vegetarianismo, eu não conhecia nada. E a primeira aula, no primeiro dia, era meu sonho, desde criança ser veterinária, e quando eu entrei na primeira aula, começou, né? Aquelas palavras, abate, animais de produção, animais de corte, lucro, suinocultura, bovinocultura, vamos engordar, enfim, eutanásia. E eu me assustei e fiquei, nossa, eu vou voltar para outro curso, né, que era farmácia. Então, eu me vi num dilema ético muito grande sozinha, né? Na minha época, praticamente, eu fui bem pioneira, né, nessas questões. Então, dentro da veterinária, a gente tem uma diversidade de dilemas éticos diariamente, e isso vai impactando a nossa saúde mental, o nosso andamento, né, na faculdade. Então, eu tranquei uma época, eu fui morar no santuário, que é o Rancho dos Gnomos, em 2015, voltei, né? Tudo isso foi amadurecimento. Então, eu me vi, né, imersa, meu Deus, quando eutanasiar ou não? Como assim? Uma faculdade de saúde que a gente praticamente estuda como matar animais e como criar animais para dar lucro, e a gente se vê perdido, né? Eu criei um canal do YouTube, mas por medo de represália, né, de retaliação, de reprovação, eu praticamente comecei a divulgar, né, depois que me formei. Então, hoje em dia, o canal tem esse nome, Veste Amanda Luiza, e lá eu comecei a falar sobre vários dilemas, várias coisas, né? Sobre veganismo, sobre o uso de animais em aulas, como é que eu fui me saindo, como eu me apresentei. Hoje em dia, eu praticamente só opero, né? Só lido com castração de gatinhos e cães. Como é que eu aprendi, né? De forma tão exemplar. Hoje em dia, eu sou referência, graças a Deus, e a mentoria da Isabelle Tancioni, que também vai ser professora nesse curso. Como eu fiquei tão boa, tecnicamente falando, sem usar animais, sem, né, ser agressiva, sem usar de práticas violentas, sem usar animal vivo de forma desnecessária. Então, foi uma luta muito grande, quase 8 anos, né, para eu conseguir me formar, até porque o estadual tem muita greve. Então, eu digo que a medicina veterinária me veganizou no primeiro vídeo que eu faço, né? Mas é uma longa caminhada até a gente conseguir mudar, né? Tanto paradigma, tanto currículo oculto, né? Tanto currículo oculto de violência que a gente tem na medicina veterinária, mas é isso, a gente está num ponto muito necessário que é começar a debater sobre essas questões. E como eu consegui, né, começar a quebrar a cabeça, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou lidar com a medicina veterinária depois que eu me formar? Porque na graduação foi dificílimo. Como é que eu vou aprender cirurgia? Como é que eu vou me virar, né? Eu sou uma pessoa classe média, normal, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter salário, eu não tinha como simplesmente viver de sonhos, né? Viver com os pais bancando e montar uma clínica padrão, enfim. Então, diante disso, eu me formei mais ou menos em 2018, comecei a trabalhar dando os plantões, né, em clínicas convencionais de cães e gatos. E na época da pandemia, eu já estava meio que ingressando, né, abrindo CNPJ de clínica, querendo realmente trabalhar do meu jeito, por tanto dilema que a gente vê também no mercado de trabalho. E quando começou a pandemia da Covid-19, em parceria com a VegVets e o IPA, Isabelle, eu preciso fazer alguma coisa durante a pandemia. É muita animal passando fome, é muita gente sem acesso a veterinário, né? Tudo fechou, inclusive, né, projetos populares, voluntários, né? E a gente começou a desenvolver o Quarentena Pet, que também tem vídeo no canal, que eu intitulei nesse nome, né? Em parceria com a VegVets e com a Pollination Project, a gente começou a atender voluntariamente animais em periferia de Fortaleza. E depois
eu fui conhecendo alguns abrigos e também fui começando a visitar abrigos. E a partir disso, eu comecei a entrar na Shelter Medicine, né, com medicina de abrigos, e foi fazendo link, foi fazendo sentido a minha luta, o meu ativismo, né, ao veganismo e veterinária através né, dessa atividade e dessa forma de trabalhar. Fazia muito mais sentido, né, a veterinária, fazia muito mais sentido como lidar com esses dilemas éticos. E a partir de 2020 eu comecei a ingressar realmente no que eu me encontrei, que é shelter medicine, que é castração, que é a família multiespécie, né, como lidar com os abrigos. Então, como eu falei, em 2020 a gente começou o projeto, o Quarentena Pet, o atendimento veterinário. Primeiro foi em periferias e onde as pessoas elas estão imersas à pobreza, à falta de saúde humana, crianças sem estudo, sem ir para escolas, sem IPIs, né, durante a pandemia, sem alimento. E imagine os animais dessas pessoas. Então a gente vermifugava, vacinava, medicava, doava, né, os medicamentos. E na primeira experiência no bairro Vila Velha, eu cheguei assim apavorada, porque as pessoas criam muitos porcos, né? Todas essas periferias, as pessoas têm porcos nos quintais para abate em casa mesmo. E na hora que eu estava atendendo várias pessoas, passou dois homens arrastando um porco aos gritos. Olha só o dilema, eu tentando atender cão e gato de pessoas em extrema vulnerabilidade, num ambiente muito insalubre, no pior bairro de Fortaleza, na pior região desse bairro, né? Porque ainda tem as áreas quentes dos bairros. E, nossa, eu tive uma crise de pânico. Pelo amor de Deus, pega esse porco para mim, mas eu não podia, né? Porque eu estava num ambiente muito perigoso. Então, olha o dilema de querer ser uma veterinária social, uma veterinária empática, dentro de uma periferia, onde as pessoas ainda... Teve um rapaz que ainda fez uma piada, meus porcos aqui, eu sou mesmo, sou veterinário, né? Eu que cuido. Então, mais um choque, né? Na parte prática desse projeto. Foi na primeira vez e aí eu respirei e continuei fazendo. Então, depois disso a gente foi conhecendo outros abrigos, e os abrigos também, como tem nas fotos, né? Eu visitei em média de 7 abrigos, e até hoje eu dou monitoria voluntária e assistência veterinária ao Latintim, que é essa foto do meio, né, que tem a casinha com a ovelhinha. Eu também atendi o Anjos Sem Asas, que tem esse porquinho, e bem nessa foto do canto, que tem um gatinho, uma ovelha, a Belinha ficou comigo, eu resgatei, terminou ficando comigo um tempo, depois foi pro Latintim. Foi um atendimento em periferia também. Então a gente vê a multiespécie, né? Ovelha, porco, galinha na rua correndo, e a gente tendo que entender um pouco de cada animal, entender dessa diversidade e desse aspecto, né? Então os abrigos, muitos deles têm animais de várias espécies, e aí eu me deparei, não é só cão e gato, né? Então uma colega veterinária, ela me ajudava também a atender esses animais, e eu fui aprendendo também algumas coisas, né, de atender jumentinhos, ovelhas, porcos e galinhas. Então, basicamente a gente tem um perfil nos abrigos: mulheres em situação de vulnerabilidade financeira, emocional, né, familiar. Muitas pessoas também, né, de população LGBTQI+. A gente atendeu um abrigo LGBT que tinham cães, né? Então tá tudo interligado, vulnerabilidade social e humana. E com a questão da multiespécie, né, da família multiespécie. E isso foi a gente tendo essa experiência nos anos de 2020 e 2021. Então, a medicina de abrigos, ela é uma área nova no Brasil, onde a gente tem um contexto que não dá para ser um contexto individualizado, um contexto de clínica em um ambiente nobre, né? Você tem que ir até ao ambiente, na verdade. É um trabalho a campo, praticamente. E a gente tem, né, algumas literaturas. Shelter Medicine, que é o livro internacional, tem o livro de medicina do coletivo, que é esse do meio, verdinho, e já temos um curso, né, no Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, um curso de medicina de abrigos. Depois de toda essa experiência, a gente também criou a página, né, Medicina de Abrigos, que tem lá no Instagram, para estar discutindo essa área de um contexto humanizado, num contexto multiespécie, num contexto que não é só cão e gato, né? Tanto que a logo tem outros animais, porque é isso, a tendência é a gente atender muitos animais e de várias espécies, e isso faz todo sentido, né? Você passa daquele contexto
abate, zootecnia, e vai para o contexto de cuidar do porco, de cuidar da galinha, de quebrar a cabeça, porque não tem livros, né, de clínica de aves em abrigos, de clínica de porco, né? É tudo muito suinocultura. Então, é isso que faz sentido na medicina de abrigos, né, nesse meu caminhar durante esse tempo. Diante de toda essa caminhada, a gente foi começando a formalizar, né, uma ONG, que sempre também foi meu sonho. Ah, eu quero criar um abrigo, mas eu era uma criança que achava que abrigo era pegar um monte de gente, pegar um monte de animal e aglomerar. Hoje em dia, eu já tenho mais técnica, eu já tenho mais freio, né? Meus pais foram me dando freio e a gente vai vendo que não adianta só aglomerar. Então a gente foi, né, oficializando CNPJ, a documentação. Agora eu estou na fase de conseguir alvará da prefeitura e alvará de funcionamento, que são documentações dificílimas que pouquíssimos abrigos no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, né, tem. E a cidade séria hoje em dia é Aquiraz, né, porque é mais afastado, tem mais espaço. Essa é uma foto assim que me dá vontade de chorar. No dia que ele chegou, esse porquinho, eu fiquei com ele, né? Então, assim, faz todo sentido. Eu tive uma clínica, eu tenho uma clínica, eu tenho um CNPJ de ONG e eu atendi esse animal sem custo nenhum para a protetora do Latintim. Ele ficou comigo, infelizmente ele faleceu, porque ele já estava, né, no quadro de inanição, desidratação, de abandono, estava abandonado numa BR aqui perto, né? Então, essa foto do lado, ele estava tomando soro subcutâneo, ele teve o colchãozinho, igual um cachorro e um gato, ele teve a medicação, ele teve o mesmo atendimento que eu pude dar, né, com informação de outros. Olha, eu fui atrás de todos os veterinários que eu podia para dar o melhor que eu podia para ele, mas ele, infelizmente, eu tive que, né, aquela coisa, né, não consegui chegar a tempo. Mas olha só, né, a dimensão, um resgate de um abrigo, um porco, né, todo mundo doida, rindo, né, quando eu postava, olha, chegou agora na clínica e o pessoal só tu mesmo, né? Então é muito ainda o antropocentrismo, a questão de porco é carne, né? A pessoa não entender que ele adorava, ele só queria ficar nessa cama, eu tinha que ligar a torneirinha para ele beber água. Enfim, então, os poucos dias que ele ficou comigo, ele soube o que era dormir numa cama, ter alimentação, ter remédio, ter apoio, né? Ter acolhimento, ter hidratante. Então, isso é que é ser uma veterinária no contexto de multiespécie, de família multiespécie, de veterinária vegana, de veterinária que não é só cachorro e gato, né? É antiespecista. Então, ele realmente fez parte, assim, da caminhada, fora algumas galinhas que eu cuidei, que eu resgatei, e que faz realmente jus, né, ao que a gente está falando aqui. Aqui são registros, né, do abrigo Latintim, onde foi o primeiro abrigo que eu me apaixonei até hoje. A Vivi é minha amiga, eu digo que ela é minha mãe. A gente conversa todo dia e esse link, esse contato que a gente faz com o protetor, ele é um elo de confiança. A gente só consegue entrar no abrigo quando a gente é humilde, quando a gente consegue a confiança, quando a gente consegue ver que lá não é ideal, mas que ninguém no Brasil consegue ter um abrigo ideal. Então a Vivi, ela tem jumento, ela tem ovelha. A Belinha, nossa foto do meio, a que eu resgatei pequenininha, tá lá com ela, porque foi crescendo, ficou comigo um tempo, eu medicando, tratando, até estabilizar, e ela ficou, né? Porque lá já tinha outras ovelhas e tinha um espaço mais adequado. Então, desde 2020, eu atendo no Latintim, né? Monitoro, e criou-se realmente uma amizade, né? A gente troca realmente informações, ela tem muito a me ensinar. Eu não posso chegar numa pessoa, eu sou veterinária, eu com, né, 2, 3 anos de formada, uma pessoa com a vida, com uma memória de tantos animais que ela já resgatou, então a gente realmente aprende e ensina muita coisa. Então, a Vivi, ela tem em torno de 400 cães, tinha um cavalinho que morreu, e tem as ovelhinhas, tem a jumenta e agora tem uma porquinha, que eu ainda não consegui. Eu tenho um vídeo dela, mas eu não tenho foto com ela, porque ela é muito, muito serelepe. Mas isso é um contexto de abrigo multiespécie, de onde a gente consegue atender essas espécies sem ter aquele comentário. E daqui a pouco eu vou engordar no Natal, né? Que não faz sentido. Eu nunca fui para essa área porque eu ia trabalhar nesse contexto que ia ser super doentio, né? Para trabalhar nesse aspecto de produção animal e ir para uma granja. Eu nunca participei, né, de aulas de produção animal, visita em granja, sempre aquela ameaça, se não for vai ser reprovado,
tive que fazer diversas objeções de consciência durante a faculdade. Então, me encontrar, conseguir custear a minha vida, meus animais, minha casa, minha clínica, trabalhando dessa forma, é muito difícil, né? Eu tinha que ser uma palestra só sobre isso. Como é que eu estou me virando? Como é que a gerência, né, a gerência disso tudo? Mas faz parte, né, da escolha da gente e dos princípios. Então, fazem 2 anos praticamente que eu monitoro o Latintim. Foi uma coisa que ficou, não tem mais como voltar atrás. E também a VET Amiga dos Animais, ela foi se enquadrando na questão de sede, né, CEVD. Que a gente tem um contexto dentro de cão e gato, que a gente pensa, pronto, sou vegana, sei estudo de cachorro e gato. Que nada, na veterinária a gente tem muita coisa a discutir. Em políticas públicas, então, nas prefeituras, aqui em Aquiraz não tem nada sobre cão e gato, que dirá sobre as outras espécies, né? Então, aqui são alguns materiais, a blusinha da ONG, o programa, né, de sede, que é castrar, esterilizar, como eu falei, devolver os animais para a colônia. A gente não tem lares para todos. Castrar felinos, a gente está tanto controlando de uma forma ética, né, reduzindo os maus tratos contra esses animais, melhorando a questão do equilíbrio, né, da fauna também. Esse cartaz do lado é um cartaz que a gente apresenta que aqui é uma colônia onde o animal é castrado e vacinado, leital, né? Proibido abandonar, maus tratos. Tem, inclusive, esses cartazinhos aqui, às vezes espalhados em algumas colônias aqui no Eusébio, em Aquiraz também já. Então, é uma ponte de eu conseguir fazer algo pelos cães e gatos também, de uma forma, né, mais assertiva, de uma forma que eu, né, tive mentoria, que a gente conseguiu implementar de uma forma ética, eu aprendi a operar de uma forma ética, foi tudo mais demorado, mas foi de uma forma onde eu consegui com segurança para os animais e com segurança para mim também aprender e tá só crescendo, graças a Deus, esse projeto também. Aqui é um cartaz explicando as etapas, né, de CEVD, e é também uma forma ética sempre, é um dilema também, porque no primeiro semestre o dilema era o que fazer com os gatos, o que fazer com o animal com leishmaniose, como controlar o calazar, né, que é a leishmaniose visceral canina, em cães, que aqui no Ceará ele é muito, né, a densidade que acontece é muito alta. No campus onde eu estudava, tinha muito abandono em muitos animais, né? Então, ainda tinha gente da biologia querendo eutanasiar, porque acabava com a fauna silvestre do campus, enfim. Então, sempre eu digo, nunca a gente acha, não pode achar que a gente já esgotou discussões éticas sobre também sobre cães e gatos, né? Eles sempre são vítimas ainda, embora os outros são invisíveis demais, mas sempre a gente tem que voltar ali para o cão e gato e, epa, não é por aí, é por esse lado. Aqui é a Maiara, do Mercado Municipal do Eusébio, onde os animais começaram, olha só, né? O dilema. Aí é um dilema. Os animais começaram a se procriar, alguns permanentes, né? Algumas barraquinhas lojistas do mercado alimentam, outros odeiam os animais. Aí existem constantes casos de envenenamento. Eu fui lá, me apresentei para a direção, para os lojistas, como veterinária da ONG, Vet Amigo dos Animais, levei alguns gatos para castrar, marquei, coloquei essa plaquinha lá, ó, na barraquinha dela, na foto, né, na foto dela dá para ver. Então, implementando a empatia pelos gatos, mas os gatos também, em comparação a cão e gato, o gato sofre mais maus tratos, o gato sofre mais violência, porque ainda é um animal que, gato é interesseiro, gato é um bicho que eu não gosto, a sociedade ainda gosta de cachorro, ponto. Cachorro de raça, ponto, né? Então, os felinos também sofrem demais nessa sociedade, no ambiente urbano. Então, a gente faz essa implementação de sede em alguns ambientes, infelizmente o recurso é limitado, mas a gente vai fazendo de passinho em passinho e vai construindo aqui também essa mentalidade sobre os felinos, né? E aqui são formas de identificar animais castrados, né? O cortezinho da orelha, que é um dilema também. A gente marca como? Com tatuagem ou corte? Animal muito feral, não adianta tatuagem, né? Como o machinho, o cachorro, a gente tem que tatuar, não dá para cortar, porque a orelha do cachorro sangra bem mais, enfim. Mas de um gato feral, a gente tem que ver que o gato é castrado de longe, a gente não consegue manipular, tem que ser com gatoeira, enfim. Então,
não deixa de ser um dilema, não deixa de ser uma coisa que eu tenho que pedir para o protetor ou o tutor assinar um termo autorizando, eu explicando essa identificação de animais, né? Para a castração e por que a gente precisa marcar os animais. Mas não deixa de ser algo que a gente está interferindo, né? Na vida e no corpinho daquele animal. E aqui são algumas fotos das instalações, da sala cirúrgica, da ONG, alguns cães meus aqui na área externa. Alguns já não estão mais porque já foram para adoção. Eu atendo muito animal muito debilitado, que eu consigo passar assim uns 2 meses, depois ou volta para outra ONG, ou vai para uma feira de adoção, e eu consigo o quê? Tá fazendo um rodízio para que esse meu abrigo seja um abrigo temporário, para que eu consiga, né? A minha meta é que realmente a ONG seja um atendimento veterinário e que mais e mais animais sejam atendidos por mim, seja qualquer espécie, né? Então, eu fiz já uns 300 animais felinos de 2021 para cá e devolvidos ou para as colônias ou para protetores, principalmente colônias, né? E isso dá uma qualidade de vida, o animal é castrado, vacinado com vacina antirrábica, não vai se reproduzir, não vai procriar tanto e vai reduzir aquela repulsa, né, ao animal e reduz, assim, a questão dos maus tratos, né? E é isso, eu queria agradecer o convite, é sempre importante voltar a debater, sempre eu trago minha experiência de vida, o que eu estou fazendo, porque sempre eu recebo muitos estudantes de veterinária falando, meu Deus, eu me tornei vegetariana agora, eu entrei na veterinária, é muito difícil, como é que eu vou fazer com as aulas, né, de cirurgia, com aulas de produção animal, eu devo ir para a aula ou não? Então, estou aqui, estou seguindo, né, devagarinho, sempre tentando focar nos princípios. E quem tiver alguma dúvida ou quiser trocar alguma ideia, tem aí meu e-mail, vetamigadosanimais@gmail.com. Queria agradecer imensamente a Isabelle Tancioni e o pessoal também da Ética Animal da UF, a Flávia e o Gustavo que estão aqui ajudando. E desde já, sempre estou disponível para qualquer evento, qualquer novidade, tá certo? Então, muito obrigada.